Graça e paz em nome de Jesus. Hoje, dia 24 de setembro de 2022, nós vamos meditar na palavra de Deus, no texto da leitura de hoje, Atos capítulo 24. E a gente vai fazer a leitura e meditar principalmente ali nos versículos 10 até o 21. Claro que vamos tocar no contexto ali, né, que inicia ali em outros capítulos até mesmo. Mas vamos nos concentrar, né, em meditar ali do versículo 10 até o 21. Mas antes, vamos orar? Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra. Sim. Cremos, Deus, que o Senhor tem um ensino, algo para nos dizer no dia de hoje. E é por isso, Pai, que pela manhã nós meditamos na Tua palavra. Nós buscamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E por isso eu oro, Pai, para que aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, o Senhor me dê graça, sabedoria para expor, Senhor, para que outros irmãos, outras pessoas que já são fiéis ao Senhor sejam alimentadas com essa palavra, para que aqueles que ainda não creem, Senhor, possam se voltar, Senhor, para este livro, como o livro que nos dá vida, que nos dá aquilo que nós precisamos, as palavras que o Senhor Jesus já nos disse. Em nome de Jesus, vem conosco através do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Então eu vou fazer a leitura ali dos versículos, né, principais, aonde nós vamos nos concentrar. E diz assim: Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus, de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço, e por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação, e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, dentro disso que eu li aqui, nós sabemos que o contexto é que Paulo estava fazendo a sua defesa. Paulo estava sendo acusado, na verdade ele começou sendo acusado, né, dentro do âmbito religioso, mas ele estava sendo acusado de tal forma que queriam tirar a vida dele. Então, nesse entremeio ali, né, veio a justiça e ele passou dali de uma acusação religiosa para uma acusação, vamos dizer assim, civil, né, diante dos demais homens. E ali ele começou a apresentar a defesa dele. Mas do que Paulo estava sendo acusado? No capítulo 24, nos versículos que antecedem estes que eu li, eu coloquei aqui só para a gente ter esse parecer do que ele estava sendo acusado. Né? Veio ali um orador, um homem que era como se fosse um advogado, né? Com base nas coisas que o próprio sumo sacerdote tinha dito, com base naquilo que os anciãos falaram, ele acusou Paulo de 4 coisas. Ele falou: este homem é uma peste, esse homem é um promotor de brigas, né? Sedições ali, que seria brigas. Esse homem é o principal agitador da seita dos nazarenos e esse homem tentou profanar o templo. Então ele acusou Paulo disso e diante disso Paulo se levanta com essa defesa. Mas o ponto principal que eu quero destacar aqui não é simplesmente a defesa de Paulo, e esse vai ser o tema que nós vamos abordar aqui, não apenas a defesa de Paulo, mas eu queria que a gente visse isso a partir da confissão de fé. Então, o nosso tema de hoje é confissão de fé.
Então, Paulo, ele vai aproveitar esse momento em que ele precisa se defender para mostrar naquilo que ele tem crido. Você sabia que a fé é algo muito importante? A fé, a gente pode ter uma fé, uma convicção e a gente saber naquilo que a gente crê. A gente sempre vai ser norteado pela fé, sabendo ou não sabendo. A gente sempre vai ser norteado por aquilo que a gente crê. Ah, mas o ateu não tem fé, então ele não vai ser norteado pela fé? Ele crê em alguma coisa. Então, ele vai ser norteado por aquilo que ele crê. Então, as nossas decisões, tudo que a gente faz e age tem total relação com a fé. A fé não é algo excluído da nossa vida, a fé é algo que dirige a nossa vida, as nossas escolhas. Então, quando nós somos acusados, como Paulo estava sendo acusado, nós precisamos dar razão para a nossa fé, ter base, por que eu estou aqui, por que eu creio, por que eu agi. Eu não sei você, mas eu, principalmente depois que eu me converti, algo que eu tenho comigo é assim, tudo que eu faço, de escolhas pequenas a escolhas grandes, eu calculo. Por que eu estou fazendo isso? Eu faço, isso é apresentar, muitas pessoas pensam que a fé é algo que não é racional, mas as coisas, depois que eu me converti, quando eu faço as minhas escolhas, elas são baseadas em que eu creio. Então eu me pergunto, por que eu estou fazendo isso? Por que eu prego o evangelho? Porque eu creio que eu tenho que pregar, que as outras pessoas precisam ser salvas. Por que eu fiz essa determinada escolha? Por que eu estou aqui nesse local? Então tudo é baseado na minha fé. E Paulo estava ali por causa da fé dele. Então, e ele sabia, ele tinha plena convicção. Eu acho interessante que no versículo 10, quando ele se levanta, e a Bíblia fala, né, que quando a gente estiver diante, né, ali dos juízes, quando a gente estiver sendo acusado de alguma coisa, a gente não precisa temer, porque o Senhor está ali, o Espírito Santo está ali. E Paulo, ele não estava se sentindo pressionado por aquelas acusações. Ele diz ali no início que ele se sentia à vontade para se defender. Então ele estava num ambiente tipo, eu sei do que estão me acusando e eu sei em quem eu tenho crido e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Então ele se sentia à vontade, para ele mesmo ser o advogado ali, no caso, que claro, era o Espírito Santo que guiava a vida dele, né? A Bíblia fala que nós temos um advogado, né? E aí, ali, Paulo ele vai começar a dissertar, né, nesse discurso dele. Primeira coisa, eu coloquei aqui dentro, né, desse contexto, Paulo sabia o tempo e o propósito da sua viagem. No versículo 11 ele diz assim: visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então ele sabia, bom, eu estou aqui fazem 12 dias, eu estou aqui com o propósito de adorar a Deus. É isso que eu vim fazer. Embora acusassem ele de promover briga, de causar uma agitação, embora falassem que ele era o principal agitador da seita dos nazarenos, ele falou, não, eu vim aqui cerca de 12 dias e eu vim aqui com o propósito de adorar a Deus. E aí ele continua. Paulo declara que não foi visto discutindo, nem tampouco promoveu um tipo de agitação, rebelião, nem na sinagoga e nem na cidade. No versículo 12, essa acusação que estavam fazendo contra Paulo, ele diz, não, eles não têm como provar isso. Por quê? Ele diz assim, e não me acharam, no versículo 12, né, no templo, discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Então, ninguém tem como provar. Diante de um juízo legal, tudo que você acusa, você precisa ter como provar. Então, ele se defendeu dessa forma. Ele falou, não, isso não tem como provar. Até aqui são apenas as defesas daquelas acusações que Paulo recebeu, né? Então, ele está se defendendo, né? Esse daqui nós estamos vendo ali, primeiramente, a defesa de Paulo. E aí ele diz assim, aí agora Paulo vai dar essa pausa para, apesar dele estar se defendendo ali, ele poder confessar em que ele crê. E aí no versículo 14, ele diz assim, porém, confesso-te que, segundo o caminho, esse caminho que Paulo está falando é com C maiúsculo. Esse caminho que Paulo está se referindo aqui é o próprio Senhor Jesus. Né, que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho.
Quando perguntado Jesus ali, né, pelos seus discípulos, para onde você vai? Como que a gente vai saber? Jesus responde: eu sou o caminho. E Paulo aproveita essa oportunidade para dizer, para confessar que ele crê nesse caminho, e esse caminho é Jesus. Esse caminho que nos leva ao reino de Deus é o Senhor Jesus, esse caminho com C maiúsculo. E ele fala assim: então, porém, confesso-te que, segundo o caminho, há quem chamam seita. Então, embora eles chamassem de seita, Paulo sabia exatamente quem ele estava servindo. E ele diz assim: eu sirvo o Deus de nossos pais. É interessante que Paulo faz essa afirmação, que ele estava servindo o caminho, mas ele não estava servindo uma nova seita, uma nova religião. Ele falou: gente, o que eu estou servindo, esse que eu creio, é o Deus de nossos pais. Não é uma outra religião, não é uma novidade. Eu apenas estou voltando para aquilo que os nossos pais creram. Né? Nós sabemos da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos aqueles antepassados, né, que nós temos os relatos na Bíblia. Ele vai citar outros, ali os profetas e tudo. Por quê? Porque ele não estava crendo em algo novo. Ele falou: eu creio no Deus de nossos pais. E aí ele diz assim, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então ele falou assim: eu acredito no Deus dos nossos pais e eu acredito também na lei e nos profetas. Eu não vim aqui para promover algo contra isso, porque eu também creio na lei e nos profetas. Então ele estava reafirmando a fé dele, e que não era uma fé em algo novo, em uma nova seita, em um conceito fechado. Não, esse conceito é aquele que o próprio Deus criou, aquele que os nossos pais creram, e eu também creio, naquilo que a lei de Deus demonstrou e aquilo que os profetas pregaram. Então não é algo novo, é isso que eu creio. E aí ele disse assim, versículo 15: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Então ele confessa aqui mais uma vez, ele colocou: minha esperança está em Deus. Não está em algo novo, está em Deus. E ele fala: como vocês também creem. Ele entendia que aquelas pessoas queriam dizer que criam em Deus. Então ele falou: eu também creio nisso. E eu também creio na ressurreição. E ele coloca, quando ele reforça isso, que ele crê na ressurreição, é interessante que ele coloca que ele crê na ressurreição dos justos e dos injustos. Na ressurreição de todos. Por quê? Né? Porque a gente sabe que haverá um julgamento, tanto para os justos, né, quanto para os injustos. E ele está dizendo: eu creio nisso. Eu creio nessa ressurreição dos justos e dos injustos. E aí, no final ali, ele vai fazer essa base, mais uma confissão da fé dele. Ele diz assim, eu coloquei ali no... Vamos dar continuidade ali no versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, por causa de toda essa fé dele, que ele cria na ressurreição dos justos e dos injustos, ele falou: eu tenho um esforço. Para quê? Para ter essa consciência pura. Muitas pessoas gostam, né, de ter essa consciência pura e elas se reforçam: não, Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha motivação. Mas ele se esforçava sempre em ter consciência pura não só diante de Deus, mas também dos homens. Então ele podia dar razão para a fé dele, confessar a fé dele diante dos homens abertamente. Porque essa consciência pura era uma coisa que poderia ser exposta e poderia ser examinada. Inclusive ele pede ali no final, né? Ele fala, né, para que examinem ele, né? Ele diz assim, versículo 20: ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo essas palavras que clamei, estando entre eles hoje, sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então podem examinar. Ali o próprio que estava acusando ele falou: examinem ele para ver se isso que eu estou falando tem a ver. E aí Paulo faz a sua defesa e ele fala: se vocês quiserem examinar, podem examinar. Porque é isso. Então a consciência dele era pura, clara. Toda a razão da fé dele, toda a razão do que ele cria era exposto diante dos homens. E ele tinha consciência pura, não apenas diante de Deus, mas também diante dos
homens, vocês podem conferir todas as coisas, todas essas motivações, olhem lá, veja se eu fui no templo fazer isso, eu não sei adorar. Ele fala que ele, né, foi ali que ele se purificou, que ele observou todos os rituais, né, ali daquele templo. Então, ele fala, podem examinar. E o que eu quero é que a gente, depois, olha, tem mais uma parte ali, né, que um pouquinho fora desse texto, mais adiante ali, no versículo 24, o que aconteceu aqui nesse tempo? O Félix olhou tudo aquilo, tá, não achou nada demais e ele falou, depois a gente vai ver, né? Félix adiou a causa. Então, estava havendo ali um julgamento, então ele falou, tá, não temos base ainda, vamos ter que investigar mais um pouquinho. Ele adiou a causa. Depois ele foi com a sua esposa ali, a Drusila, para poder fazer essa visita para o apóstolo Paulo. E ali no versículo 24 e no 25, Paulo de novo vai reafirmar a fé dele. Diz assim, versículo 24, passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te e quando eu tiver a vagar, chamar-te-ei. Então, Paulo, de novo, ele dá outras razões. Eu creio no quê? Olha só o que ele fala que ele crê aqui. Paulo fala da justiça. Ele está falando da justiça para uma pessoa que vai julgar ele. Então, eu creio, né? Ali não diz exatamente quais foram as palavras que ele usou, mas eu creio que ele falou da justiça de Deus, é óbvio, né? Embora está implícito e explícito ali no texto, né? Que ele falou da justiça de Deus. Então, ele estava sendo julgado por um homem. Eu creio numa justiça ainda superior a essa, eu creio na justiça de Deus. E aí ele começa a falar também que ele crê também que a gente precisa ter domínio próprio. Porque se a gente é guiado pelas nossas emoções e não pela nossa fé, a gente vai cair e vai vacilar naquilo que a gente crê. Então ele crê também que a gente precisa ter o domínio próprio. E ele crê e fala para Félix do juízo vindouro. E tudo isso, Paulo permanece de consciência limpa, porque ele cria e ele vivia de acordo com a fé dele. Aquele homem, quando ele ouvia essas coisas, ele ficou amedrontado, porque quando a gente fala do juízo vindouro para muitas pessoas que estão andando contrárias a isso, essas pessoas ficam, meu Deus, tem um Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo, ele sabe o que passa na minha mente, porque ele fala, estou com consciência limpa, eu tenho consciência pura, diante de Deus e diante dos homens. Mas as pessoas, quando elas entendem que haverá um justo juiz que conhece até mesmo os nossos pensamentos, até mesmo as nossas motivações mais escondidas, causa medo em muita gente. Mas em Paulo não, porque Paulo acreditava no Senhor e Paulo vivia de acordo com essa fé. Agora eu pergunto para você, diante dos seus acusadores, diante das situações, pode ser que você não esteja diante de um juiz, mas eu tenho certeza que na sua mente você recebe essas acusações, né? Às vezes eu vejo assim no meu dia a dia que diante de, como eu falei, de situações no dia a dia, por que você está escolhendo isso, por que você está fazendo aquilo? Eu recebo a acusação da motivação, mas aí vem o Espírito Santo, não, eu estou fazendo isso por causa disso. Então todo o tempo a gente está sendo acusado e ao mesmo tempo se defendendo, é ou não é? Das coisas que nós escolhemos. E Paulo, ele tinha plena segurança, porque ele vivia nessa comunhão com o Espírito Santo, ele cria. Agora eu pergunto para você e eu incentivo você, que foi o que o Senhor, através dessa meditação, me fez, a você escrever a sua confissão de fé, o que eu creio, para que cada dia mais isso esteja latente no teu coração. E aí, porque eu penso assim, quando a gente escreve, quando a gente alimenta a nossa fé, quando a gente é provado na nossa fé, a gente reforça a nossa fé, a gente dá vida ainda mais para a nossa fé. Nós precisamos ter essa confissão de fé clara. Por isso que eu falei, às vezes a tua fé é extremamente importante, mas tem pessoas que fazem escolhas de forma inconsciente. Não tem consciência do porquê escolheram, não tem consciência clara da sua fé. Nós vamos ser provados, então nós precisamos ter consciência clara da nossa fé. E aí eu peguei um texto que eu já citei na semana passada, né, que eu também já meditei, né, na semana passada e compartilhei aqui sobre
Atos, e eu fui reler esse texto de 1 Pedro, né, ali na carta de Pedro, do capítulo 3, do versículo 15 e 16. Ali Pedro, ele nos aconselha também a isso. Ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, em todo momento, a gente tem que estar preparado para responder. Qual é a esperança que eu tenho? Paulo falou, eu tenho esperança na ressurreição. Porque se a gente olhar a vida de Paulo nesse mundo, era bem complicado, era bem difícil. Mas ele falou, a minha esperança está na ressurreição. A minha esperança está num Deus que vai julgar os justos e os injustos. Então, ele tinha essa convicção que fazia ele passar por essas acusações e de consciência limpa. Então, você precisa estar preparado para responder qual é a razão da sua esperança. Aí ele diz assim, na continuação, né? Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo. Então, Paulo, ele estava fazendo isso com mansidão. Muitas pessoas eu já vi entrarem em brigas, em conflitos, em debates religiosos sem estarem nessa mansidão. Nós precisamos fazer com convicção. A autoridade não vem do volume da nossa voz, a autoridade não vem do quanto a gente é eloquente, mas a gente precisa fazer com convicção, com fé e em mansidão. Sabendo, eu creio nisso. Podem me esbofetear, podem fazer o que quiserem, podem me acusar, mas com mansidão, com livre vontade, com consciência pura, eu consigo explicar em que eu creio. Tranquilo, de uma forma tranquila, com boa consciência, era o que Paulo estava fazendo e ele falou, eu estou fazendo isso com consciência pura. E aí ele fala assim, né, no final do versículo, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados. A acusação de Paulo era tão, como que eu vou dizer assim, tão absurda, tão contrária àquilo que ele estava fazendo, que ele não conseguiu ser acusado naquele momento. Ele falou, não, eu vou ter que investigar mais ou menos o que está acontecendo aqui, porque nenhuma das coisas eles podiam provar, porque não eram verdade, né? E nós também vamos ser acusados de coisas que são mentirosas e eles ficam envergonhados. A minha avó, eu conheço esse conceito aqui desde quando eu era criança. Minha avó tem um ditado popular, né, que eu acho que ela aprendeu com a avó dela, que ela falava assim, não dê seu direito para os outros. Não dar o seu direito para os outros era o quê? Né, que depois eu fui entendendo, era dar direito dos outros falarem, abrir brecha para os outros falarem. Então Paulo ele tinha um procedimento correto que não dava margem para que concordassem com aquilo. Então toda vez quando a gente falava alguma coisa, minha avó falava isso, não dê seu direito para os outros. Então naquilo que as pessoas falavam, acabam ficando envergonhadas, né, nesse sentido por causa do procedimento. Né? Então, você está fazendo o correto, você tem como provar que o que você está fazendo é correto, as outras pessoas vão ser envergonhadas. Todos os que difamam o seu bom procedimento em Cristo. Então, as pessoas saem envergonhadas, elas nos acusam, mas saem envergonhadas. Você já recebeu alguma acusação totalmente infundada, totalmente fora do que você crê? Quando eu estava meditando nisso, eu lembrei que quando eu me converti, eu lembro que, então, eu passei a guardar meu coração, passei a ter uma vida reta, buscar ter uma vida reta diante de Deus. E então eu não me envolvi em relacionamento nenhum, né? No caso, né, com um homem, né? E aí eu lembro que... E eu trabalhava numa academia. E eu lembro que um homem, um idoso, ele levantou uma acusação contra a minha vida de que provavelmente se eu não me envolvia com alguém, estando num ambiente totalmente favorável para relacionamentos, ele falou assim que provavelmente era porque eu era homossexual. Aquilo me deu uma dor muito grande no meu coração, porque eu falei, Deus, o Senhor sabe porque eu estou me guardando. O Senhor sabe em que eu creio. E o Senhor sabe porque eu tenho esse procedimento. E aí o Espírito Santo nos dá a paz, porque eu sabia que aquilo era uma mentira. Que eu sabia que era uma acusação totalmente infundada, ele não tinha como provar aquilo que ele estava me acusando. Então, eu tinha consciência pura diante de Deus e diante dos homens que eu não tinha feito nada naquele sentido. Então, isso nos dá paz. A gente tem paz com Deus. Mas nós somos acusados das nossas motivações, o porquê que a gente faz ou não faz determinadas coisas.
Então nós precisamos a todo tempo recorrer a essa confissão de fé e dar razão para a nossa fé, a nossa esperança. E aos poucos as pessoas vão vendo o nosso bom procedimento e a mente dessas pessoas vão mudando. Porque não vai concordar com aquilo que a pessoa está dizendo, ou difamando, ou falando a nosso respeito. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos a nossa fé, precisamos alimentar a nossa fé. A nossa fé, ela cresce à medida que a gente alimenta ela. E nós precisamos reforçar cada vez mais a nossa fé, porque cada dia a luta fica maior. Você sente que cada dia a luta vai se avolumando, e você precisa ter uma base sólida de fé para você enfrentar os seus acusadores, seja no juízo, né, ali diante de um advogado, diante de uma acusação, né, ou até mesmo diante das relações que nós temos no dia a dia. Precisamos dar razão para a nossa esperança e a nossa fé. Amém? Se inspire nessa carta, se inspire aqui nessa atitude aqui no nosso apóstolo Paulo, para que você também hoje escreva a sua confissão de fé e veja se as escolhas que você está fazendo estão de acordo com a sua fé. E dia após dia, cada situação que vier, medite se está de acordo ou não está de acordo. Né, para que a gente possa fazer tudo bem calculado, para que quando acusarem a gente não tenha motivo de se envergonhar e, pelo contrário, sejam os nossos acusadores e inimigos que se envergonhem diante, né, do nosso procedimento. Amém? Aleluia, Pai. Tua palavra é tão poderosa, Senhor, tão penetrante, Jesus, e nós precisamos, Senhor, nesse tempo de guerra, Senhor, na mente muitas vezes, quantas acusações, Pai, vem na nossa mente, das nossas reais motivações, Senhor, e de tantas outras coisas. E nós precisamos confessar muitas vezes a nossa fé, talvez não publicamente, mas para nós mesmos, relembrarmos em quem nós temos crido. Sim. Também, Senhor Jesus, muitas vezes vem essa acusação de uma ou de outra pessoa, levantada por Satanás, para nos acusar, para nos difamar, para nos envergonhar, Senhor, diante das pessoas. Pai, que diante de acusações falsas nós tenhamos, Pai, um comportamento de nos defender em mansidão. Muitas vezes o Senhor vai nos levar a justificar-nos, outras vezes o Senhor mesmo que vai fazer isso com que os nossos inimigos sejam envergonhados. Tantas vezes na palavra o próprio Senhor Jesus se levantou e defendeu os seus discípulos, as pessoas que estavam ali. Obrigado por isso, porque o Senhor nos dá um advogado fiel, que é o Espírito Santo. Obrigado por isso, Senhor. Precisamos também nesse tempo, Pai, para combater esse bom combate da fé, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pai, faz com que a gente confesse também publicamente. Nós vemos ali que Félix foi conferir todas as coisas que Paulo falou a respeito do caminho, e depois ele, diante de Paulo com aquela fé verdadeira, confrontou o próprio Félix, que iria julgá-lo ali naquele momento. Ele não usou de linguagem de bajulação, mas ele confrontou o Félix, para que ele também pudesse ver aonde ele estava baseando a sua fé, a sua crença. Pai, nos ajuda, Senhor, a confessarmos para que outras pessoas também tenham a oportunidade de crer. Amém. Em nome de Jesus, Deus, e que a gente faça tudo isso com muito temor no coração, com mansidão, com convicção, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe o seu dia, que hoje você confesse o Senhor e escreva e medite e pense naquilo que você tem crido. Amém.